Eu sou a Erika Santos e estamos no quadro Mãe de Mil Tarefas. Aqui falamos sobre desafios, trabalhos, negócios, filhos, rotina corrida, superação e tudo aquilo que existe por trás da mulher que faz acontecer mesmo cansada. Porque ser mãe já exige muito. E empreender enquanto cuida de tudo é para mulheres fortes, determinadas e cheias de fé. Então vem comigo porque nesse espaço a sua história tem voz. E antes de eu apresentar nossas grandes convidadas do dia, eu queria te convidar para você se inscrever no nosso canal, curtir, mandar para muita gente, para cada vez mais essa mensagem tão linda desse quadro Mãe de Mil Tarefas chegue no coração de várias mães. Meus amores, hoje no nosso quadro de Mãe de Mil Tarefas, nós temos a nossa convidada que ela é carioca, ela é mãe de Beatriz e do Gustavo, consultora de imagem e estilo, ela é mentora do Método Fari. Através do seu trabalho, ela ajuda mulheres a voltarem a se reconhecer no espelho, reencontrar a sua essência depois de tantas mudanças que a maternidade traz. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a Jéssica Fonseca. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada pelo convite. E nós temos também hoje, no nosso quadro de Mãe de Mil Tarefas, nós temos uma história de vida cheia de coragem, criatividade e recomeços. Nossa convidada, ela é mãe da Tainá e do Nicolas. Ela é brasileira, ela é de Fortaleza, Ceará, residente na Itália há mais de 20 anos, meus amores. Ela trabalha com macramê, é macramê, né? Macramê. Macramê, criando bolsas e joias artesanais, unindo talento, arte e sensibilidade em cada peça que produz. Gente, eu sou suspeita, porque realmente ontem eu fiquei apaixonada pelas peças dela, uma mais linda do que a outra. E eu quero que vocês recebam com muito carinho a Joana. Essa é linda, né, gente? Esse sofá tá maravilhoso. Obrigada, Obrigada a meninas. você pelo convite. Obrigada a você. pelo tempo de vocês, pela dedicação. Sei que é uma manhã inteirinha, né, pra vir aqui gravar com a gente, compartilhar um pouco da maternidade de vocês, um pouco da experiência de vocês como mulher de negócio, mulher imigrante. Todo mundo tem um pouco a compartilhar, contribuir com a vida do outro. Com certeza. Mas antes de tudo, eu queria que vocês apresentassem também. Eu falei um pouquinho aqui de vocês, mas se apresentem para nossa comunidade brasileira. Pode começar, Jéssica. Olá a todos, eu sou Jéssica Fonseca. Sou mãe do Gustavo, de 27 anos, de Beatriz, de 23. Sou carioca, já pelo sotaque já dá pra... Sou carioca, moro em Milão já há 15 anos. Sou casada com italiano e sou consulente de imagem, estilo e criei um método que se chama Método Fari. E o que é mais ou menos o Método Fari? Só para todo mundo entender. Então, como eu trabalho com consulência de imagem, eu vi a necessidade das mulheres se olharem dentro, porque com a imagem, como a gente trabalha com imagem, é muito fora, né? A roupa que você veste, como você se porta. Mas, às vezes, as mulheres, elas, dentro, elas não se encontram, elas não se reconhecem. Então, como é que elas vão externar essa imagem que todo mundo quer ver? Então, o método, ele é próprio isso. Ele vai trabalhar o interior pra gente tirar fora a identidade da mulher linda que é. A mulherada já segue no Instagram, a gente vai botar toda a descrição delas na nossa descrição aqui do YouTube. E conta pra gente, mulher, um pouquinho de você. Você tá há 20 anos aqui na Itália. Sim. Meu nome é Joana, eu sou a mãe de Nicolas e Tainá. Tainá tem 29 anos, domingo ela vai fazer 30. Daqui a pouquinho. E o Nicolas vai fazer 26 em outubro, 2 dias antes do meu aniversário. Eu tô aqui na Itália, eu sou de Fortaleza, tô aqui na Itália já tá com mais de 20 anos. Muito feliz nesse momento, porque eu descobri que eu tenho um talento que é o macramê. Eu descobri há mais de 5 anos. O macramê é uma técnica que você pode fazer criações com nós, muitos nós, diferentes. Por exemplo, eu iniciei porque eu me apaixonei por um par de brincos. E depois saíram joias, saíram lâmpadas, saíram bolsas, saíram roupas, vestidos, biquínis, tudo.
É Legal, isso. gente. Mas aí você se redescobriu há pouco tempo? Você começou Sim, há mais de 5 anos. há 5 Há mais de anos? 5 anos o macramê, que no início foi muito difícil, eu queria até desistir, porque entre todas as tarefas de casa e tudo, trabalho fora, era muito complicado e não é muito fácil de aprender, mas graças a Deus eu consegui, digamos, destricar esses nós e gosto Coisa linda, muito, né? sim. E se vê o amor e o carinho que você tem nas suas peças. São lindas, Obrigada. são lindas, lindas, lindas. Obrigada. Meninas, eu tô com vocês são mais. Eu tô no início da maternidade ainda, né? Que eu tô com o Baby Lourenço, que ele tem 2 aninhos. Você viu, né? Como Sim. ele era a Serelape, ele dança e brinca, mas tem hora que ele diz: mamãe, andiamo. Tem o tempo dele. Tem o tempo dele. Agora já deu, já fiz todo o meu sucesso aqui nessa festa, agora eu tenho que ir embora. E eu vejo você já tá com filhos adultos e você já tá com seus filhos também adultos. Então vocês já tiveram assim, um grande percurso com questão da maternidade. Eu acredito que quando nossos filhos estão adultos, claro que os problemas eles vão mudar, não são mais os meus de agora, que é o sono do Lourenço, o panorino dele, mas são outras preocupações no mundo externo. E eu queria saber de vocês com a questão já partindo da adolescência, porque nós estamos na Itália, é uma cultura diferente, tem um medo de tudo, é tudo um mix, gente. Eu vejo às vezes os adolescentes aí, eu fico só pensando no Lourenço, eu digo, vai meu Deus, quando chegar a vez do Lourenço, o que eu vou fazer? Vai usar essa roupa, essa camisa, essa galera que anda. Como foi para vocês essa questão da maternidade, principalmente em um outro país, com uma cultura diferente da nossa? Como é que foi essa adaptação? Olha, para mim, quando eu cheguei aqui, o Gustavo estava com 12 anos, Beatriz com 8. Então, foi desafiador, né? Você pegar 4 malas, 2 filhos e partir para um país de uma cultura muito diferente. Mas eles ainda eram pequenos, a minha filha ainda era um pouco menor. Eu cheguei em dezembro e eles já foram inseridos na escola em janeiro. Porque, né, no Brasil, o nosso período escolar é de fevereiro a dezembro. E aqui é diferente, né? Aqui é de setembro a junho. É verdade. Então, eles acabaram lá as férias, né? Quando eles terminaram a escola, em dezembro, 30 de dezembro, para o último dia, eu vim com eles para a Itália. E nós chegamos aqui nas férias de final de ano, de Natal. E logo depois eles foram inseridos na escola, logo em janeiro, sem saber o idioma, sem nada. E realmente, para o meu filho entrou já na primeira média e a minha filha na segunda elementária. E realmente foi um desafio. Foi um desafio porque eles tinham que entrar logo na escola, não sabiam o idioma, mas uma coisa incrível é que criança é como uma esponja. Eles absorvem muito. E eu muito preocupada, porque no Brasil a gente pode escolher entre estudar na parte da manhã ou estudar na parte da tarde. Quando eu já sabia, porque eu vinha para a Itália antes, a gente estava construindo casa, e eu já fui ver escola, tudo antes de trazerem eles para cá. E aí quando eu descobri que aqui se estudava das 8 da manhã às 4 da tarde, eu entrei em pânico. Eu falei, minha coitado, olha aí, imagina. Nossa, essas crianças vão ficar na escola o dia todo. Não, aí o meu coração de mãe, né, foi já para trabalhar isso mentalmente. Eu falei, coitado, o que eles vão fazer? E aí foi, primeiro dia de escola, aquela adaptação na escola, e deu 4 horas da tarde, eu pegava, não era coisa da minha filha, como é que foi? Ela adorou. Aí eu nervosa, eu preocupada, porque você comeu? Você não sabe aquela coisa de... Foi muito estranho, e eu passei por um longo período, acho que a adaptação foi mais minha do que deles. Tem isso também, né, que a gente fica, porque a gente está tão acostumada com a cultura brasileira. Exatamente. E, olha, o Baby Lourenço, ele começou agora em fevereiro, porque foi quando ele fez 2 anos. Eu matriculei ele ano passado. Sim. E a diretora falou assim, você não pode trazer ele, porque ele ainda vai completar 2 anos. Quando ele completar 2 anos, você vê. Ele completou 2 anos na semana dos 2 anos da menino na escola. E, gente, mas assim, a adaptação aqui é diferente. Por exemplo, com criança, né? Eu fiquei 1 hora, depois eu fiquei 2 horas, depois 3 horas, já deixei, fui no banheiro, voltei. Aos pouquinhos, no outro né? dia já fiz a comida, já almocei junto lá com ele. E aí, essa semana foi super tranquila. Teve o último dia, que foi na sexta-feira, que a professora disse, deixa ele e vai.
se ele chorar, se ele sentir, a gente te liga. Eu moro perto da escola, eu falei assim, ok. Gente, eu ficava assim, olhando o horário pra ir buscar. Cheguei lá, ele tava super tranquilo, de boa. Esse semestre ele não tá dormindo e tá na escola. Mas o próximo eu já vou colocar ele pra fazer o soninho. E você não tem noção, gente. Quando a gente diz assim, vai, a gente fica com o coração apertado no início. Mas depois a gente diz, meu Deus, se tem feriado, pelo amor de Deus, não. Isso. A adaptação no início, mas depois eu achei uma coisa maravilhosa. Falei, gente, da manhã à tarde eu posso fazer tudo. Mas no início foi a adaptação mais pra mim. Porque depois, aqui na Itália, as escolas, elas são muito inclusivas. Então, os amiguinhos da escola, da classe, eram de vários países. Né? Então é muito legal, porque não eram só italianos. E tinha, né, o da China, tinha o filipino, e entre eles era muito legal. E muitos deles não falavam mesmo italiano. Então a professora tinha também essa paciência, né, de saber que as crianças ali não falavam, enfim. Mas tenho que dizer que logo depois, eles com quase 3 meses, começaram a falar um pouquinho de italiano, mais português. Aí quando eu percebi, eles já estavam introduzindo no vocabulário muito mais palavras em italiano do que em português. Que legal! Sim. E com você, é automático, como é que foi? Automático. É automático, é incrível. Não, minha filha chegou, ela também, ela tinha 12 anos de idade e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer essa menina? Eu fiquei preocupada, porque eu disse, ela não sabe falar a língua, será que ela vai se adaptar? É como ela falou, é mais uma nossa preocupação do que deles, né? Mas posso falar, foi uma guerreira. No início ela foi muito, sim, porque ela chegou ela ia de ônibus. Na época eu morava em Piemonte. E ela ia de ônibus, voltava de ônibus da escola, sozinha. Nossa. Sim. Ela ia de ônibus e voltava. Com 12 anos de idade. Aí eu perguntei como foi o primeiro dia. Ela disse, mãe, eu não entendia nada, mas foi bom. Aí a minha preocupação maior era, será que ela vai realmente aprender, gente? Ela se adaptou muito rápido e eu tenho que falar que, como a Jéssica falou, é muito inclusiva a escola aqui da Itália, muito, foi maravilhoso. Ela teve o apoio dos professores, os professores a seguiam, porque tem o professor de sostegno. Como é que entendeu? Conta pra gente, porque quem não mora aqui não sabe como é que funciona, como é. Porque com 12 anos a pessoa já é alfabetizada completamente. Isso. É diferente de um bebê pequeno, por exemplo. Eu falo muito português aqui em casa com o Lourenço. Eu falo direto português. A minha casa gira em torno do português. Até pelo meu trabalho, que eu falo o dia todo português. Então, o Lourenço, ele fala italiano. Ele fala o italiano, mas ele fala mais italiano. Porque a família do meu marido é italiano, e na escola ele tem italiano. Mas aí ele entende tudo. Ele entende tudo. Às vezes ele responde em português, às vezes ele responde em italiano. Agora, para uma criança de 12 anos, ela já sabe todo o português certinho. Exatamente. Para ela... Eu não sei assim, incrível, foi incrível, porque eu mesma, eu falava, gente, como é que essa criança vai fazer? Não? Então, como eu estava falando antes, é muito inclusiva a escola aqui na Itália, pelo menos eu falo da minha experiência. Ela teve uma professora de sostegno para tudo. Eles te pegam na mão a criança para ensinar tudo. E ela aprendeu muito rápido a língua, até porque eu falava em italiano em casa com ela. Porque ela tinha que aprender rápido. Na minha cabeça, ela tinha que aprender rápido, porque se eu continuasse falando só português com ela, ela não ia conseguir acelerar o aprendizado dela. Então, aí eu falava assim, olha, isso significa aquilo. Ou senão a gente estava assim, tipo, em família, eu traduzia simultaneamente. Então, o aprendizado dela foi bastante rápido. E nada, aí depois ela
começou a gostar muito da escola, era diferente. Como a Jéssica falou, eles chegavam, ela saía pela manhã e chegava à tarde, e eu ficava tão preocupada, dizendo, oh meu Deus, como é que tá indo lá na escola? Você gostaria de estar ali pertinho? Mas enfim, digamos assim, como mãe, para nós mães, é muito mais preocupante do que para eles. Eles vão e eles são, sim, voltam muito, muito tranquilos. Sim, sim. É verdade. E outra coisa, desculpa. Então fala. Não, outra coisa, a escola aqui na Itália é muito diferente da escola no Brasil. É muito mais complexa. Mas entendeu? Isso pra ti é bom ou... Para mim é ótimo, porque aprendem muito mais. Eles estão do tudo o dia inteiro, então tem muito mais o que aprender, não? Entendi. E ela, na época, ela estudava o francês e o inglês. Porque sendo em Piemonte é que faz a fronteira com a França. Entendeu? E depois a gente veio para Lombardia, para Milão. Ai, que legal, gente. Olha como é um mix, né, de escola. Porque tem pessoas que falam assim, eu não gosto. Por exemplo, ontem eu escutei de uma mãe falando assim, nossa, é muito difícil as escolas italianas, olha como vocês trazem uma outra visão. Lembrando sempre, gente, que não existe o certo e errado da maternidade. Existe a sua maternidade e a forma como funciona na sua casa. Isso. Talvez você pegou uma escola assim maravilhosa que acolheram super bem os filhos de vocês, e deve ter aqui mães que estão assistindo a gente que talvez não tenha funcionado dessa forma. Às vezes eu não digo nem que é o sistema, às vezes eu digo que são caráter, você ter a sorte de pegar uma boa professora, pegar uma boa diretora que acolhe o seu filho nesse momento. Eu tive muita, assim, como eu tive os meus 2 filhos entraram em momentos diferentes, a minha filha entrou na elementar e meu filho já entrou na média. Então, ela com 8, ele com 12, ele ia fazer 12 anos. Então, são 2 coisas completamente diferentes. Ela, sendo já menorzinha, né, já começou a interagir, enfim. Ele já, na pré-adolescência, já teve um pouco mais de dificuldade de aprender, né, o idioma, de se interagir, enfim. E aí ele também em casa via um desenho italiano, assim, sempre para poder, mas na parte dele já não tinha tanto essa inclusão no sentido de pegar na mão, então para ele foi um pouco mais difícil, mas mesmo assim eles passaram de ano, né, que eu já estava dando por certa que eles iam repetir, mas não porque eu não acreditasse neles, claro que não, mas, né, por toda a carga, eles já entraram em janeiro, as crianças já tinham começado a escola. Então eu falei, caramba, né, eles vão... E eles também foram maravilhosos, estudaram, enfim, porque depois também tem uma outra coisa que no Brasil nós não temos, que é o cômpito, que é os deveres de casa nas férias. Isso, exato. Gente, eles passam um monte de tarefa de casa. Elas não relaxam. Que diz assim, nossa, vai ter férias. Gente, vai ter um caderno de tarefa. A mãe tem que estar do lado ajudando. Não tem férias nem pra mãe, nem nas férias. Não tem férias pra ninguém. Quando eu percebi que terminou as férias, eu falei, né, primeiro ano eu não sabia. Ai, que bom, relaxei. Aí tem que comprar o livro. Como assim, que livro? Pro ano que vem? Já tem livro? Não, é o livro de vacância. É das férias. Aí eu... Como assim? Não tem. Como assim? Não, acho que aí a professora, aquela professora antiga, sabe? Ainda com toda séria. Aí ela falava, porque eles precisam estudar? Eu falei, sim, mas eles já estudaram? Não, mas eles precisam estudar, porque senão eles vão esquecer. Aí chegou esse livro para cada um, e eles tinham que ir nas férias, tá lá fazendo deveres, e para colocar essas crianças para fazer os deveres na vacância, nas férias, tem isso também, que para eles também, eles não estavam acostumados. A cultura é diferente, a cultura, né? Não sei como foi para você, mas para mim, para lá em casa, realmente era complicado, porque era um obstáculo, era uma coisa nova que a gente também não sabia. Mas, por outro lado, hoje eu vejo o quanto isso é bom. O quanto isso faz com que as crianças, elas, né, por mais que seja um trauma mais para os pais do que para os filhos, porque sai da praia, vem fazer o dever, vai, não sei o que, tem que fazer o deverzinho, tá lá na brincadeira, para e tudo, tem que é a hora de sentar e fazer o dever, traz muita responsabilidade para as crianças, que eu acho que é fundamental.
E saber que você está nas férias e tudo, mas você tem a sua responsabilidade daquela horazinha sentar e fazer o seu dever. Enquanto você não fizer, você não brinca. E isso é bom vocês trazerem, porque isso é como a vida real, tá, gente? Quando aqui é 3 meses de férias. Isso. Então pensa só, eu digo sempre para quem é minha coach de carreira individual, que em 3 meses realmente a sua vida pode mudar. Sim. Porque quando você faz algo por 3 meses, aquilo vira hábito. E isso que as professoras estão fazendo é realmente muito inteligente, porque quando você perde o fio da meada por 3 meses, você fica parado, você vai ter um trabalho redobrado para retomar tudo aquilo e realmente você acaba esquecendo. Porque chama longe do fogo, apaga. Então é por isso que elas fazem assim. É melhor você ter você pode desacelerar, tá? Desacelerar, mas não sair da linha, não sair da rota. Você pode desacelerar o passo. Tem momentos que a gente tem que correr, mas tem momentos que a gente vai o quê? A gente vai dando caminhada, só na caminhada. E é isso que acontece quando você, né, que tá aqui, de repente, numa transição de carreira, ou querendo começar algo, que é mãe, e tá naquela decisão, nossa, será que eu começo? Será que eu não começo? Ai, coitado do meu filho, tem que estudar. Não, meus amores, isso é comprovado cientificamente. Sim. Se você faz algo por 90 dias, 3 meses, aquilo se torna hábito na sua vida. E aquilo vai te trazer grandes frutos, grandes resultados. Exatamente. Então, por isso que a escola, ela faz isso, e é verdade. Um pouquinho, que seja 1% a cada dia, mas tá certo, tá fazendo, e isso vai trazer com certeza um ser humano melhor, mais comprometido, mais responsável. E a gente precisa entender como mãe isso, né? Porque como eu falei, no início eu ficava muito desesperada. Nossa, que então... Mas logo depois eu entrei nesse mood de falar, não, é isso mesmo, eles precisam, porque a gente está aí criando crianças, né, que vão ser adolescentes, adultos, melhores e mais responsáveis. E meninas, vocês tiveram muitos desafios, assim, com a questão de culturalmente, né, falando da adolescência deles, as amizades, qual foi o maior desafio? Porque eu fui uma adolescente muito levada, tá? Meu Deus, se o Lourenço pegar 1/3 do que eu fui, mamma mia, coitado. Já o meu marido é muito tranquilo. Eu digo, pega isso do André, pelo amor de Deus. Pega logo tudo isso dele. Pega tudo com o André, tranquilo. Nossa, meu marido nem tem quase amigos, entendeu? Foi sempre muito estudioso. Mas eu não, assim, no Brasil a gente tem uma cultura, né? Que cedo a gente já vai pra discoteca, a gente já vai pra festa. Isso. A gente acaba invertendo muita coisa no Brasil, mas culturalmente, a cultura do Brasil tá pronto, acabou. Aqui, vocês tiveram, assim, alguns problemas, alguns desafios com a questão de... por exemplo, cigarro. Aqui eu vejo que a galera fuma pra caramba. Sim. Aqui. E na casa de vocês chegou e isso aconteceu? E que é normal. Aqui, o pai compra até a carteira de cigarro pro filho. E é muito normal, culturalmente falando. Sim. Você falou? Então, eu era fumante. E o que eu tinha mais medo era exatamente isso. Porque você não quer que teu filho faça o que você faz. Não, eu era fumante e minha filha, graças a Deus, ela não pegou esse vício. Uma vez, ela provou, a gente estava juntas, ela estava com uma amiguinha dela, essa amiguinha dela fez ela provar o cigarro. Quando eu vi, eu fiquei chocada, nem se ela estivesse fazendo o quê. Aí eu falei assim, nunca mais na sua vida você faça isso. E você quer saber como foi que eu parei de fumar? Por quê? Um desafio do meu filho. Ele falou, mãe, posso provar? Eu falei, quê? Provar o quê? Eu estava fumando. Eu estava fumando naquele momento. E como tu ficaste nesse momento? Gente, aí eu acho que eu comprei gelada. Então, aí eu assim, fumando. Provar o quê? Ele falou, provar o cigarro. E você tá brincando, né? Ele falou, por que a senhora tá tão séria? A senhora só tá fumando um cigarro, o que é isso? Eu falei, faz mal. E por que a senhora fuma? Faz sentido, faz sentido. Aí sim, faz sentido. Então... Então, download está processando, né? Aí então, sim, como eu estava te falando antes, você não pode fumar porque faz mal.
Então, mas a senhora já falou isso. E por que a senhora fuma se faz mal? Eu falei, pois você quer saber de uma coisa? A partir da manhã eu não vou mais fumar. Ele falou, não, mãe, a senhora quer saber de uma outra coisa? Esse é o seu último cigarro. Meu Deus! Aproveita. Ainda deu ultimato. Já deu ultimato. E eu, por que esse é o meu último cigarro? Ainda tenho. Ele falou, não, pois já que faz mal, eu sou seu filho, eu não quero que ele faça mal. Não, olha, gente, como a criança é. Quantos Como anos eu ele te tinha? amo. Na época ele tinha 19. Nossa, Pois como eu gente. te amo, mãe, esse é teu último cigarro. E eu juro pra vocês que aquele foi o meu último cigarro. Gente. O amor de mãe falou muito mais alto. Te juro, aquele foi o meu último cigarro. Ele falou, mãe, aproveita, porque eu... eu tava acreditando, gente. Eu não tava acreditando. Digo, gente, isso aqui é realmente meu último cigarro. Será que eu vou conseguir? Se despedindo, né? Foi com calma para poder demorar. Sim. E eu tava perguntando a mim, será que realmente vai ser meu último cigarro? Eu disse, mas desculpa, podemos tratar amanhã, pela manhã, depois do café, posso fumar? Não, mãe, esse é o último. Nossa, e que é incrível como você, E eu que é parei. pai, né? Você dar o exemplo pro filho, Sim. você tá na frente, porque a criança, por mais que você fale, olha, como ela falou, não, porque isso faz mais legal. Mas por que você tá usando? Isso. Então, não é o que você fala, gente, não existe. O meu desse tamanho, um toco de gente, não é o que eu falo, é o que eu tô fazendo. Quando eu vejo ele tá fazendo igual. Olha, eu tenho uma esponjinha de maquiagem. É eu faço incrível. Eu não uso pincel, eu uso a esponjinha, né? Quando eu vejo, caiu a esponjinha no chão. O Lourenço pegou e começou a fazer assim no rosto dele. Ficou pior. Aí ele, mama, vem. Aí ele fez. Aí eu olhei e falei assim, gente, é impressionante. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Então, nós pais, nós temos o dever de ficar muito atento. Sim. Já que nós queremos ser humanos, pessoas melhores nesse mundo, com bons hábitos, ficar muito atento. Por exemplo, meu marido, ele sempre fala com questão de bebida. Ele diz assim... porque no Brasil, a gente culturalmente, né, a gente vai pra churrasco de família, todo mundo bebe, toma aquela caipirinha, toma aquela cerveja, então já faz parte do nosso ambiente. E eu nunca tinha me tocado nisso, que pra gente, quando a gente faz 18 anos, já é normal. Antes até a gente já começa a tomar umas cervejinhas escondidas dos pais. Isso. Tudo, Quem não tomou a cervejinha escondida? Quem nunca tomou? Eu. Jéssica. Eu vim beber de velha aqui na Itália. Não, você... Deus, Sério? Sério? Bom, mas aí essa escondidinha. Exato. E aqui o meu marido falou assim, eu não tenho uma lembrança da minha mãe e do meu pai bebendo na minha frente quando eu era criança. Nossa. Nossa. E o meu marido quase não bebe. E ele traz isso pra mim e pro Lourenço muitas vezes. Ele fala assim, não admito levar a criança pra um bar, não admito levar a criança pra uma festa. Não é lugar de criança. A criança tem o seu momento de criança. É a cultura deles. Olha como é diferente da nossa. Sim. E pra você, como foi, Jéssica, essa questão da adolescência? Olha, eu tenho que dizer a verdade, foi bastante tranquilo, assim, pra mim. A adolescência dos meus filhos. Tanto do Gustavo quanto a Beatriz. Ele entrou na adolescência primeiro, mas o Gustavo sempre foi um menino muito tranquilo, muito se eu quero eu faço, se eu não quero eu não faço, não, os dois não são influenciáveis. Okay. Que tem muito essa coisa de escola, né, dos amiguinhos, o amiguinho tá fazendo, e aí faz também, entendeu? E aí eles são, pelo menos eu acho que eles não são muito influenciáveis, não. Não me deram trabalho em relação a droga, cigarro. A minha filha tem pavor de cigarro. Eu não fumo, nunca fumei. E também nunca tinha bebido. Eu vim beber aqui na Itália, depois que eu cheguei aqui. Eu bebia só água. Eu aquela da balada que bebia na garrafinha de água. Ela poderia ser a motorista da vez sempre. Exatamente. Mas isso é careta. Eu falei, eu nunca fumei na vida. Eu nunca nem experimentei um cigarro. Porque eu falava assim, vai que eu gosto. É isso. E aí eu sempre fui, não é que eu era careta, mas eu
Não queria, ponto. E eles pegaram um pouco isso, entendeu? Não, a minha filha tem pavor de cigarro, amigos que têm ambiente de cigarro, ela sai porque ela não gosta. O meu filho já experimentou, né? Porque tem um que nunca experimentou, mas tem aquele que experimenta. Sim. E a gente tem um diálogo muito bom em casa, isso é muito importante, ter Sim. diálogo em casa com os filhos, desde pequeno. Porque quando eles crescem, isso já é enraizado. Uhum. Então, já é muito bom, porque eles mesmos chegam e falam e perguntam. Mãe, isso é certo? Isso é legal? Olha, fulano me ofereceu, não ofereceu? Ou então é natural, a minha filha chegava, mãe, você acredita que fulana me ofereceu um cigarro e ela já fuma? Mãe, ela tem a minha idade. Aí eu, minha filha, mas... o meu filho também, entendeu? Então, quando você faz um trabalho de conversa, de diálogo, abertura, né, com eles, naturalmente eles trazem para casa essas questões. Legal. E mesmo assim, não foi meu caso, mas no caso do meu filho, que, mãe, eu experimentei. Tá, e o que você achou? Porque isso também, se a gente já for no... Não, mas você não tem que fazer isso. E o que você achou? Você gostou? Como é que foi? Aí eu tentava trazer, né, pra mim, a sabedoria, né? Como eu fazia trazer os amigos em casa, da minha filha, todas as festinhas de aniversário eram em casa, porque ela fazia dezembro, frio e tal, a gente fazia dentro de casa, os meus filhos, amigos do superior e tal, em casa, tem uma coisa, pizza, come em casa, mamãe faz. Eu falo, desculpa, do mamãe faz. Porque você tá observando o grupinho, quem é, quem não é, como é que é, e aí pode me chamar de tia, que a gente no Brasil tem muito isso, aqui não tem, né? E aí eu trazia muito pra mim, que eu acho que esse a sacada de você tá interagindo e não tá ali só, tipo, olhando pra falar, fulano, não, eu normal, pra apontar. Eu fechava a porta, mas toda hora, você quer uma coisa, que eu não sei o que, e tal, que legal, você mora onde? Aí eu puxava uma conversa, depois saía e deixava eles à vontade. Sim. Pra também não sufocar. Ser invasiva pra não ser invasiva, né? Isso. Ser uma mãe chata. Eu sempre respeitei muito a individualidade deles, sempre, assim, era uma coisa que, até pra chamar atenção, quando eu tinha que chamar alguma coisa muito sério, era no quarto da Beatriz, entrava, fechava a porta, eu falava com ela. No quarto do Gustavo, fechava a porta, eu falava com ele. A não ser que eles fizessem os dois alguma coisa, aí já ia. Mas assim, combinado. A individualidade deles, porque ela tem a questão dela, é menina, ele tem a questão dele, é menina, a gente precisa, né? Isso. Respeitar, enfim. Então essa conversa eu acho que ajudou muito para que eu não tivesse grandes problemas. São sempre adolescentes, são sempre, né, saem, se divertem, começam a ir pra discoteca, a gente não dorme, aí a gente fica pensando, nossa, o que minha mãe passava, porque ai, meu Deus. A gente acaba pensando na nossa mãe, né? A gente só entende a nossa mãe depois que a gente vira mãe. Gente. Mas eu não tive realmente, tenho muita sorte, assim, porque eles não me deram quase zero trabalho na adolescência. Ai, que bom, gente, que bom. Mas agora, puxando essa questão da adolescência, me veio uma pergunta, uma curiosidade, porque eu sempre escuto as mães falando assim, Érica, aproveita, porque vai chegar uma hora que você não vai ser mais a preferência deles. Vai ser o amigo, vai ser a amiga, vai ser todo mundo, vai ser preferido dele do que você. Chegou essa fase pra vocês? Vocês sentiram isso muito na pele? Como é que vocês tiveram que lidar com isso? Porque eu fico já esperando, ai meu Deus, eu sou o amor da vida do meu filho. Olha, sim, chega uma hora que tem mais amiguinha do que... Mas eu encarei assim muito bem, porque eu também tinha as minhas questões com as minhas amiguinhas, né, de falar coisas. E eu acho que é isso, a gente se colocar no lugar dos nossos filhos. Acho que é importante a gente ter esse olhar de... Eu sei que eu, em certo momento, não vou ser a prioridade. Isso não quer dizer que eu não sou o amor da vida deles. Isso não quer dizer que eu não vou estar ali. Mas que é normal que ela queira falar com as amiguinhas, algumas coisas de escola, de primeiro namoradinho, enfim, do que com a mãe. Isso é natural. Sim. E é inútil eu chegar e cobrar isso. Mas eu também tive sorte porque ela... No tempo dela, entendeu? Ela chegou, mãe, aí, né? Ela é muito tímida, então ela chegou, mãe, tô namorando, tô... E aí o coração, né? Aí o coração... Não, eu sou de Escorpião, então eu sou a mãe investigativa. Quem é, onde mora, o que faz.
tem Instagram, deixa eu ver outro Instagram. Nossa! Ai, meu Deus. Com o meu filho, ele é mais discreto, entendeu? Então, você tá namorando? Não. Tem certeza? Tenho. Não, mas você pode falar pra mamãe, tá? Não tem problema, não. Mãe, mas eu não tô namorando. Quando eu tiver, eu falo, tá bom. Aí passava um tempo, mas você não tem ninguém, tá namoradinha? Aí ele, não, mãe, eu não tenho. E aí ele tem, né, os rolinhos dele fora, mas ainda não levou ninguém em casa. Apresentou. A minha filha já apresentou, e aí é questão, né? Aí você fica ali, será que é um bom rapaz? Será que é de valor? Será que vai respeitar a minha filha? Será? Porque eu sou mãe de menino. Eu crio ele para que ele seja um bom homem, para que ele respeite as mulheres, começando a respeitar a mãe e a irmã dentro de casa. Então, eu acho que hoje o que falta é isso, principalmente mãe de menino. Educar para que ele seja um bom homem de caráter, para que ele, quando cresça, ele entenda o lado, né? Tem um lado feminino, porque eu acho que todo homem ele precisa ter um lado feminino para entender. E ele é maravilhoso, e quando ele tiver a namorada que ele apresentar em casa, se estiver escutando, ó, você namorada aqui, né? O que você quiser, porque a gente cada um, que o importante é que eles sejam felizes. Isso. Mas assim, dá mais com o namorado, mas por uma questão de será que tá respeitando? Será que trazer? A função nossa também trazer para perto, né, os amigos dos nossos filhos. Eu lembro muito que na minha infância, a nossa casa, nós somos 3 meninas, Carla, Josana e eu, Érica. E então nossa casa era muito bem frequentada por amigos, porque a gente sempre foi de fazer muitas amizades, e a gente morava um quarteirão da escola. Então, como era um quarteirão da escola, acabava que sempre tinha um amigo dentro de casa, uma amiga dentro de casa, que ia almoçar dentro de casa. Eu sou a terceira filha, muitas vezes eu vi isso muito com as amigas das minhas irmãs. Eu, em vez, fui a filha que fui muito para casa de amigas. Então, eu ia porque eu era menor, então, assim, as minhas irmãs já não tinham muita paciência comigo. Deixa ela. Mas, ao mesmo tempo, eu frequentava os aniversários das amigas dela, ia levando, e aí eu observava, via. E a minha mãe era sempre aquela mãe que levava o grupinho, por exemplo, para um show. A minha mãe era a que levava todo mundo. A minha mãe, vamos para um parque aquático. A minha mãe era a que levava todo mundo para o parque aquático. Então eu senti que a minha mãe, ela sempre trouxe os amigos para perto. E a minha mãe também fazia questão de conhecer os pais desses amigos. Também, então, importante. Que é importante. Eu sinto que, eu não sei como é aqui, porque eu ainda não passei ainda essa fase, mas eu escuto de algumas amigas que dizem assim, Érica, faz amizade com as mães também italianas, porque isso também faz a diferença para o teu filho ser inserido também aqui. Faz, até para conhecer, né, a rotina, como é que funciona, porque afinal de contas eu vivo na Itália e meu filho vai ter, inevitavelmente, os amigos dele vão ser os italianos. Sim. E como foi para você, assim, essa questão de, né, não ser mais a preferida do teu filho? Então, a minha filha, ela sempre gostou de conversar comigo, porque sendo que ela chegou, já tinha 12 anos de idade, ela já adolescente, então ela tinha primeiro que aprender a falar o italiano. E depois foi muito natural para mim. Eu acho que eu só sou ainda muito protetiva. Então eu tinha muito cuidado, que nem a Jéssica falou, não, eu também, porque aqui não é que tem muita cultura deles te convidarem, pelo menos os coleguinhas em casa. Eu dizia sempre para minha filha, olha, ela tinha as coleguinhas da escola, eu dizia, quando terminar a escola, se vocês quiserem vir, e o meu jardim em casa era enorme, então eu dizia, você fala para suas amigas se elas quiserem vir, elas podem vir. Então eu ficava tão feliz quando vinham, mais que nada, porque no Brasil a gente está acostumado, pelo menos quando eu ia na casa das coleguinhas, ou quando elas vinham na minha casa, de preparar a merenda. Era maravilhoso. Então eu fiz a mesma coisa. Quando elas vinham, as coleguinhas, eu preparava a merenda e elas diziam, nossa, isso daqui é muito bom, porque, tá entendendo? É verdade. E aqueles não tem muito isso, não. Tem muito. Então, assim, eu tinha o prazer de mostrar também para as coleguinhas que eram italianas e tal,
a nossa cultura também brasileira, de como nós somos, porque nós brasileiros somos muito afetuosos, receptivos e tudo. Então, essa coisa eu gostava muito. E quando minha filha tinha as amiguinhas dela, nada, para mim foi muito natural. Eu só dizia assim, eu tinha muito medo, sinceramente, das influências negativas. Mas como eu via que eram meninas também tranquilas, eu ficava tranquila, tinha muita confiança nela e nas amiguinhas dela. Ai, que bom. Porque a confiança tem que ser no teu filho. Sim. Tem que conversar, que nem a Jéssica falou, conversar. Mas você não pode pretender que eles falem tudo. Mas você tem que ganhar a confiança deles, respeitando o espaço deles. Sim. Nossa, respeitando o espaço. É verdade, gente, porque tudo é uma fase e tudo vai passar. Enquanto você tem que... Eu não digo que a gente tem que ser o melhor amigo dos nossos filhos, porque eu acho que isso é um cargo até baixo para a gente, porque nós somos muito mais do que amigos do nosso filho. Depois que eu me tornei mãe, eu sei que eu não vou querer o mal do meu filho, não vou querer nada, eu sempre vou querer 100% do melhor. E às vezes a gente acaba até sufocando, por isso que a gente tem que ter essa dosagem. Mas agora, vendo vocês, que já são mulheres de adultos e adolescentes, como foi para vocês a questão da carreira, retomar a carreira de vocês quererem um tempo para vocês? Até porque o trabalho vai diminuindo, né, com a questão do filho. Eles vão querer fazer vacância, férias com os amigos, vão querer viajar. E aí? Quem sou eu agora nesse meio? Isso. É verdade. Começa a ter o silêncio dentro da casa, né? Caramba, tô acostumada a essa rotina. Nossa, criança, né? Agora como é que vai ser? Porque como foi, Jéssica? Muitas mães começam a se questionar, caramba, eu poderia ter feito a minha carreira. Ou então, caramba, agora eu quero ter uma carreira, até para preencher algo que para mim estava adormecido há um tempo. Como é que foi para vocês essa transição? Querer essa carreira, querer se redescobrir, como foi? Para mim, como eu tive filho com 19, né, eu engravidei com 19 anos e tive ele com 20, e é um período onde você vai curtir, que você faz a faculdade, enfim. E eu me vi grávida, obviamente eu deixei, né, de viver uma parte de tudo isso para a função dele. E não foi planejado, mas foi desejado com muito amor. E eu tenho um senso materno tão grande que já ali eu já descobri esse amor imenso e eu já quis ser mãe a 360 graus. Eu trabalhava, né, quando eles eram pequenos, eles tinham babá, e a gente, né, ia se contornando toda essa situação. Quando eu vim para cá, obviamente eu larguei, né, o meu trabalho no Brasil. Cheguei aqui, para eles, o que for um pouco mais fácil, falar o italiano para mim já não foi, porque eu cheguei aqui sendo a esposa do meu marido. Sim. Entendeu? Assim que a gente não isso. A esposa do meu marido. Meus amigos eram os amigos do meu marido. Né? A família aqui era a família do meu marido. Então, que é uma família maravilhosa, mas você tem que ter essa adaptação, e é muito difícil. Sim. Então, aí primeiro, a prioridade eram eles, escola e tudo, e eu lembro que eu sofri muito sobre isso, porque quando eu ia buscar na escola, eu via as mães, né, de manhã cedo que deixavam os filhos para ir trabalhar. E aí, à tarde, era normalmente a avó que pegava, a babá que pegava, né? E eu era uma das poucas, ou a única, que ia de manhã pegar e que ia à tarde pegar, e aquilo me incomodava, porque de manhã elas deixavam o filho, iam trabalhar e eu voltava para casa. E para uma pessoa que sempre trabalhou, que sempre teve, né, foi muito proativa, isso me pegou muito. E por um longo período. E aí eu comecei a trabalhar, me descobri, enfim, eu tinha uma outra profissão, mas agora eles grandes, eu me dei uma segunda chance de fazer aquilo que eu amo. E falar, que a gente também é difícil, né? Você fala, caramba, será? Você fica na dúvida. E aí é bom que também eles te apoiam. Que legal. Isso, eles falam, não mãe, vai. A tua filha ser um doce. É um doce. O meu filho, ele ligou, mãe, boa sorte.
É um amor, olha, mãe é suspeita, né? Mas eu tenho 2 tesouros em casa, eu tenho duas preciosidades que eu amo de paixão e eles me apoiam em tudo. Tudo que eu vou fazer, mãe, eles escrevem, eles mandam e fazem. No meu primeiro, quando eu fiz a minha primeira palestra, minha filha me deu um buquê de flores, meus filhos me deram um buquê de flores, sabe? Eles têm esse apoio incondicional que eu acredito que eles ficam felizes, entendeu? Eu falo, caramba, então é isso. Agora eles estão entendendo esse meu lado, que a mamãe agora não tá tão mais em casa como antes, né? A mamãe tá fazendo, mãe, você tá feliz? Tô. Meu filho fala, mãe, você tá feliz? Tô. É isso. Então a gente tá feliz por você. Então, aí eu tô me redescobrindo nessa profissão, mas que eu acho que tudo também tem sua hora. Eu acho que não poderia ter sido, eu não encaro como, já passou tantos anos e agora eu vou recomeçar, e que não sei o que, não sei. Não, eu vou. Eu não tenho nada a perder, eu faço o que eu amo, eu tenho apoio da minha família, eu tenho apoio dos meus filhos, entendem isso, me apoiam, né? Me acompanham em algumas coisas, e quando uma me acompanha e o outro está trabalhando, mas ele está sempre em contato comigo. Então, assim, foi muito bom, eu estou muito feliz de poder... e eles veem tudo, eles prestam atenção a tudo, e como você falou, eles estão, poxa mãe, eu queria fazer isso, eu vejo que a senhora faz também, eles, né, você está fazendo, então deixa eu também dar, né, poxa, você está cansada, mas está fazendo isso, e eles trabalham, os dois, e aí cansa, né, você está vendo a mamãe para um lado e para o outro, aí a mãe, a gente, então, eu sou o exemplo deles, assim como eles também são meu exemplo. Nossa, que incrível, Sim. de verdade, se admirar, né, tudo isso e essa transformação que a mãe vive internamente, né, porque a gente pensa assim, nossa, eu vou deixar, eu fiquei muito em crise no início da minha maternidade com o Lourenço, nos primeiros 3 meses, olha só, nos primeiros 3 meses, eu queria trabalhar, eu queria fazer live, eu queria fazer palestra online, gente, mas que mundo, em que mundo, eu não estava entendendo ainda que aquele momento era o momento meu e do meu filho, era o momento que meu corpo ainda estava entendendo tudo aquilo, que eu estava me adaptando com o novo senso de uma realidade que, sim, verdade, gente, nunca mais vai voltar quem eu era antes. Sim. Mas eu tô sendo uma pessoa melhor, conhecendo um amor incondicional, e não adianta a gente querer ir contra a maternidade, você tem que realmente ir deixar a maternidade entrando, que aos poucos as coisas vão se adaptando, você vai voltar, você vai fazer da sua carreira, você vai fazer do seu negócio, com calma, sem se cobrar tanto, sabe? E sem se culpar. Sem se culpar. Eu não tive uma maternidade em nenhum momento de culpa. Quando eu saía de manhã, quando eles eram pequenos, eu saía para trabalhar, eu nunca me senti realmente em culpa por, estão deixando eles pequenos, tem que trabalhar. Porque eles vão crescer, eu cresci com uma mãe que sempre trabalhou muito. E eu sempre olhei isso como uma coisa, bom, minha mãe está trabalhando, então normal, então também não se culpar, né? Porque a gente, mãe se culpa muito. É porque às vezes a gente pensa, será que eu estou abandonando? Será que eu vou abandonar? Como foi para você essa transição de achar, dizer, agora chegou o momento de eu ter a minha carreira, de eu me redescobrir, como você falou agora, você está com 5 anos que você está nessa nova profissão. Sim. Como foi para você dizer assim, nossa, agora eu quero algo para mim, algo que me faça sentido na minha vida, meu papel com eles eu cumpri, vamos dizer assim, agora sou eu. É muito mais fácil porque eles são o teu apoio. Eles são realmente... se não fosse por minha filha, que estava sempre, meus filhos, os dois, apoiando, e eu que dizia, não, mas na idade que eu tô, olha só, minha filha, como assim? Que idade que você tem? Entendeu? Eu digo, não, eu não tenho mais cabeça para estudar, porque, claro, você tem o dom, mas você tem que afinar a técnica, você tem que estudar igualmente, porque se não estudamos para fazer alguma coisa. Eu não tenho mais vontade. Foram os meus primeiros que estavam ali em primeira fila para poder me ajudar e dizer, mãe, não desiste. Porque a senhora é cheia de talento, a senhora vai ver que... E eu dizia, gente, não, mas vocês estão falando isso só porque vocês são meus filhos. Não, mãe, é porque a gente... Exato, porque nós vemos além
Exatamente, porque nós vemos além. Outras pessoas. Pois então vamos perguntar para outras pessoas. Eu digo, ai, pois tá bom. Pois então vamos ver como é que vai ser. E graças a Deus, sim. Digamos que por esse lado é muito mais simples por isso, porque eles já são adultos, eles já viram, eles já nos conhecem. Sim. Eles nos conhecem. Então, eles têm a consciência antes de nós. Sim. Entendeu? Concordo. Porque às vezes, nós não sabemos, não vemos, não temos consciência de que nós podemos fazer muito mais. Então, os filhos, quem mais do que eles podem te dizer, você é capaz, vai, segue em frente. Sim. É verdade. Nossa, é muito lindo ouvir vocês falando Sim. isso, porque eu voltei até rápido a trabalhar. Com 6 meses eu estava fazendo, né, o terceiro brasileiro de inspiradores na Europa. Eu fiz com eles com 6 meses, mas também não aconselho você voltar assim tão rápido como eu voltei, com 6 meses. Porém, você pegar uma responsabilidade grande, que é um evento desse. Inclusive, você que acompanha a gente aqui, nós vamos ter agora, dia 10 de outubro, aqui em Milão, esse evento incrível, que é um evento... Você já participou, né? Inclusive, não? Já no primeiro. Já participou. Vou participar agora. Vai participar agora novamente. É um evento de muita Maravilhoso. capacitação. Tem network qualificado, não é qualquer tipo de network. Sim. São pessoas que realmente estão com você na mesma mentalidade. Talvez mãe, você que está aí assistindo, não sabe, ai meu Deus, eu estou pensando numa carreira, o que eu faço? De lá sai grandes ideias, te dá um gás assim, incrível, te dá uma direção para você de fato recomeçar. E como o propósito é muito grande, né, dos brasileiros, no meu coração, eu fiz com 6 meses, mas assim, gente, eu tava muito cansada, Lorena estava nascendo os dentinhos, não era ainda assim o momento exato, mas tem uma cobrança externa, querendo ou não, eu tive uma cobrança externa das pessoas me cobrando para fazer o evento, pra porque voltar. é um evento muito legal, então todo mundo queria tá fazendo parte daquilo, porque ainda tava tudo muito novo aqui na nossa comunidade com relação a eventos Sim. de crescimento pessoal, capacitação. Mas hoje, eu já tendo a sabedoria, já passando por esse processo da maternidade, eu digo, espera pelo menos seu filho fazer 1 ano, se você puder ter esse privilégio de ficar em casa, de dar um tempinho para você como mãe, aproveitar cada segundo, dormir quando ele estiver dormindo, você dormir junto com ele, sair para passear, não ficar olhando tanto a estética, ai meu Deus, eu tenho que estar tudo arrumado, eu tenho que estar... Sabe, viva, porque tudo aquilo vai passar e depois, por incrível que pareça, depois você vai sentir saudade. Sim. Sente mesmo, sente mesmo. E eles lembram, você sabe, outro dia eu estava conversando com eles na mesa e eles estavam falando, eu me surpreendi. Mãe, eu lembro quando eu era pequena, a senhora fazia isso. E eles lembram tudo. Você fala, que legal que você lembra disso. Mãe, eu lembro que você fazia isso. Que eu saía do trabalho, não faltava uma apresentação, eu trabalhava muito, mas eu não negociava apresentação de escola, qualquer coisa que tivesse, eu teria que estar ali. Para estar perto deles. E eles lembram disso e falam, caramba mãe, que legal. E eles já grandes, eles começam a trazer essas memórias de mãe, eu lembro que você ficava comigo fazendo isso, mãe, eu lembro que você fazia isso. Então, assim, é tão gratificante, né, quando eles já estão adultos e olham pra gente e reconhecem também o esforço que a gente fez. Não que a gente precise que eles, mas é tão bom, assim, espontaneamente que eles venham e falam, poxa mãe, que legal, eu tô isso. Então, se eu faço isso é porque a senhora... ou eu me espelho na senhora, ou a senhora me apoiou, enfim, é muito legal. E como tá para vocês, assim, fazer esse equilíbrio entre filho, casa, marido, maternidade, boa pergunta. Profissional, família, como é para vocês? Como é que tá sendo? Porque muitas das pessoas que me acompanham aqui são brasileiros, né, que já estão há algum tempo, alguns têm vontade de começar a empreender, alguns são, claro, é a nossa realidade de não ter a rede de apoio. Graças a Deus, hoje eu tenho, gente, eu tenho uma pessoa que ela me ajuda, ela não vem todos os dias, mas ela vem 3 vezes na semana na minha casa, que ela me dá esse apoio, até por isso que eu consigo ter essa rotina. Então, muitas vezes não se compare, tá? E dizer assim, nossa, mas a Érica tá aqui, chegou, o que você falou ontem pra mim, não foi? Nossa, você chegou aqui há 7 anos e já tá fazendo tanta coisa. É diferente, eu cheguei e eu não tinha filho, então eu tava com todo o gás, eu tava com toda aquela força, aquela vontade de fazer, fui encontrando as pessoas no caminho,
Quando eu engravidei, dei aquela pausa. Por quê? Porque eu tava sozinha com o Lourenço, mamãe ficou só 2 meses e meio e voltou. Eu sempre fui atrás de alguém para me ajudar, assim. Não ajudou com o Lourenço, mas pelo menos me ajudasse a questão da casa. Que assim eu conseguiria me dedicar ao meu filho de uma forma mais tranquila. Sem tantas cobranças também. Então, de repente, essa mãe de 1000 tarefas, como vocês conseguem gestir tudo isso? Vocês tiveram uma ajuda? Não? Foi tudo sozinho na raça? Eu fui tudo sozinho na raça. Sim, sim. Tudo sozinha, mas assim, o que acontece? Já era grande para mim, minha filha. Então, ela não podia deixar sozinha em casa, isso não podia. Mas o que eu pude fazer para mim não interferir na educação dela e tudo isso, eu fiz, mas não foi muito fácil. Mas tudo bem, para mim foi tranquilo. Ai, que bom, que bom, que bom. Então, sim. Pra ti, Jéssica, como foi? Menos tranquilo. Não, é claro que até o fato de você... não, porque também tem uma questão, já são adultos ou já estão adolescentes, se viram sozinhos. Mais ou menos. Eu escuto, acho que se eles estão em casa, umas 50, 60 vezes, mãe, tá isso, mãe. Só assim. Então, respira, mãe, tô aqui. O que você quer? Não, nada, você tá fazendo... Só saber onde tá. Mãe. Então, não, adoro, mas, né? Então, casa, marido, conciliar tudo isso. Agora, antes de eu começar mesmo, né, nessa profissão, até que tava mais, né? Agora a coisa começou a apertar. A coisa começou porque você tem a casa para cuidar, né? Um mercado para fazer, um marido, né, para também dar atenção, filho para dar atenção, porque eles chegam, eles querem o quê? Conversar. Mãe, vai. Eu tô fazendo, eles estão falando. Aí, mãe, você tá escutando? Senta. Aí eu paro, eu querendo fazer, aí eu vou e sento, porque habituei eles assim, então eu não posso reclamar. Aí eu sento, aí eles querem falar do dia deles, o que é muito bom. Aí eles querem falar, o meu filho conta, né, coisas que aconteceram no trabalho dele, aí a minha filha conta o que aconteceu, né, aí você tem que estar naquele período, aí você tem que ter a paciência de, aí você fica, mãe, você tá por quê? Mãe, deixa eu falar, eu fico, tá bom, aí eu tenho que entender que é o momento deles. E aí tá, terminou. Aí você vai fazer o quê? Aí casa. Aí tem que fazer compras. Aí tem que trabalhar. Eu trabalho em casa. Então, trabalhar em casa também é uma coisa que realmente é difícil de você conciliar, porque você tá em casa e eles acham que você tá ali só, mãe, você quer, meu marido passa, aí você fala, nossa, aí eu respiro, falo, calma, vai dar certo. Eu tô trabalhando. Eu falei que eu vou botar uma plaquinha, sabe, do hotel, não perturbe, eu vou colocar pra poder, eles, então assim, é um desafio, mas ao mesmo tempo é gostoso. Às vezes eu falo assim, à noite você fala, caramba, mas é isso, eu acho que foi isso que eu pedi. Então, se foi isso que eu pedi, por mais que seja desafiador, por mais que né, a gente fala que é os pratinhos, né, que a gente vai equilibrando, mas assim, pelo menos eu tenho a sorte de trabalhar em casa. Né, e ter como você, né, com seu filhinho pequeno, então, né, você trabalha em casa, a gente ainda tem essa sorte, né, de estar ali e poder estar de olho. Então é isso, então, eu sou feliz por isso, embora seja um pouco caos, mas faz parte, acho que tudo faz parte, a gente tem que levar também com leveza. Levar com leveza. Meninas, a gente está terminando o nosso bate-papo, que assim, nossa, foi tão rápido! É tão rápido, já tá passando aqui, a gente tá cronometrando aqui, tem uma brendinha já aqui pra mim. Já tá, olha a hora. A gente no bate-papo e ela aqui pra mim Mas eu gostaria que vocês deixassem a última mensagem aqui nessa câmera para essa mãe de 1000 tarefas que tá em casa, que cuida do filho, do trabalho, do marido e que às vezes está cansada, mas deixa aquela mensagem para ela não desistir, para ela correr, né, mesmo atrás dos sonhos dela, porque ela é uma mãe de 1000 tarefas, mas ela, como vocês, a gente viu aqui que é capaz, sim, que é possível cuidar de si e da sua carreira também profissional. Bom, não se cobrem.
Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam entender é não se cobrem muito, porque tudo tem o seu tempo. Eu sei que tem momentos que é tudo junto, é um turbilhão. Às vezes a gente acha que não vai dar conta. E também tem essa coisa de que acha que mulher tem que dar conta de tudo. Nós não temos que dar conta de tudo. Eu acho importante a gente como é que fala? Ralentando, né? E devagar, e se colocar também como prioridade, não é egoísmo. A gente, né, tem muito isso de, não vou, eu tenho que fazer para todo mundo. Mas se você não estiver bem, se você não estiver com a cabeça boa, você não consegue cuidar do resto. Então, cuide da sua cabeça e vá com calma, porque tudo se encaixa, tudo no final dá certo. Ai, maravilhosa! Amei! Você, meu amor, diga dessa tua última mensagem de incentivo aí para essa mãe de mil tarefas. Bem, como a Jéssica falou, não se cobrem, não se sintam em culpa, porque vocês vão reservar um momento do dia para cuidar dos sonhos de vocês, que no final das contas é também o sonho dos filhos, porque os filhos querem que as mães estejam bem. E não se comparem, porque pensam que outras pessoas conseguem e você não vai conseguir, porque talvez as outras pessoas têm mais possibilidades por qualquer motivo. Não. Você tem que pensar que você também é capaz e que simplesmente você tem que se concentrar no que você realmente quer, que vai chegar nas tuas mãos, com certeza. Ai, maravilhosa! É isso. Amei, é isso. Eu também. Mais uma vez pelo tempo de vocês. Obrigada a você. E a gente vai colocar aqui na descrição, tá? Os Instagram delas para vocês acompanharem, para vocês estarem seguindo. E a gente cada vez mais está fortalecendo a nossa comunidade brasileira aqui na Europa. Meus amores, a gente terminou mais um quadro Mãe de Mil Tarefas!